uma velha conversa, Magno, que nós temos aqui. Talvez eu esteja errado e eu seja, por esse erro de avaliação, Vamos pensar nisso. tendente a ter uma opinião isolada no programa. Depende. Eu tenho um otimismo imanente meu que... Você parou em 1976 com o Internacional. Por isso que o teu otimismo é latente. Esse teu otimismo é de narrador, Zé. Gente, Não. vocês não estão vendo que o Inter está melhorando? Vocês não estão vendo que o Inter vai avançar? Por que contra o Bahia, o jogo anterior é contra o Bahia? Mas esse é um jogo, como disse o Oliveira, sem Rocher, sem Ener Valência, sem Arangue, sem os principais jogadores. Zé, esses caras que chegaram recentemente com o Cudê. Já que tu me colocou na história, vamos ao seguinte ponto. Retomando lá, Mano Menezes, já que tu começou, lembrando dele e não ter os reforços. O problema do Mano não foi a campanha somente desse ano. É o que ele trouxe do ano passado de bom. O Inter foi maravilhoso na reta final do ano passado. Fez um ótimo Campeonato Brasileiro, só não ganhou porque o Palmeiras exacerbado muito à frente. E esse ano foi terrível. E neste ano foi terrível. Independente da questão de preparação física, o Inter não jogou nada com o Mano Menezes. Se arrastou na Libertadores, num grupo fraquíssimo da Libertadores. Nem falo do Gauchão. A corda esticada que o Carlos apregoa e coloca bem, quando o Inter tem ou não os seus reforços, os seus nomes, os selecionáveis, é o que vai deixar o Inter na primeira divisão esse ano. Porque dividiu o foco da Libertadores, tinha a chave da Libertadores, que o Inter jogava pra caramba e nada no Brasileiro, se perdeu muito tempo no Campeonato Brasileiro. Eu imagino que essas boas partidas que tu viu, Zé, especialmente por ontem, esse 7-1, não é o todo do Inter. O Inter até agora não se achou, não se sabe o que é o Inter esse ano ainda. Mas o Inter do momento é uma tendência. O Inter do momento é de um jogo, Zé. Mas eu acho que todos nós concordamos. É Fluminense, é River, é Grêmio. Tá? Grandes jogos. Todos nós e concordamos. Um monte de jogos horríveis fora de Porto Alegre. Aí que tá o ponto-chave. Todos nós concordamos que o Inter está melhorando, certo? Na comparação com ele mesmo. É uma maravilha, mas e fora? O grande ponto é, essa melhora na comparação com ele mesmo, para chegar na Libertadores, precisa ser uma melhora ainda maior. Entendi. Entendeu? O Inter tem 35 pontos, Guimarães. À frente do Inter, o Cuiabá tem 37, o São Paulo tem 38, e aí tem um buraco. E vão aparecer com 42 o Fluminense e o Fortaleza. Entende? É que nós estamos projetando o futuro, Oliveira, com um olhar no reserva, no aproveitamento do time reserva, porque o titular vinha sendo poupado não, para Zé, a Libertadores. Nós não estamos fazendo isso, desculpa, a gente acabou de dizer que o Inter tem 41% de aproveitamento. E para pegarmos uma melhora, embarcamos na tua proposta e colocamos o Inter com 50% daqui para frente. Se ele fizer 50% dos pontos restantes, ou seja, aproveitamento maior do que o atual, ele fechará o campeonato com 50. Com 50 ele não chega sequer na pré-Libertadores. É que eu estou usando outras variáveis para dizer para vocês que essa média baixa é o mínimo. E que ele deverá fazer mais que essa média baixa de 50%. Mas a média é 41, Zé. A média de 50 já é uma média maior do que o Inter tem. Quais são as variáveis? Se o Inter só precisa mais, pela projeção atual, Magno, de 30 mais 9 pontos para não cair. Tá. Mas o Inter vai além disso. A questão não é rebaixamento. Tô calculando o que precisa para Libertadores aqui. Vamos lá. O Grenal foi um baita jogo, o sexto fantástico. Jogo 52. Aí vai... Cara, tu não pode jogar contra o Bahia... Independente de estar com sem o Rocher, sem o Ener, sem o Arangues, sem todo mundo. É o Bahia. Não é o São Paulo no Morumbi, jogando a full. Não é o Palmeiras voltando a jogar bem. Não é o Botafogo no Rio de Janeiro. É o Bahia. E o Inter tomou a rodeão do Bahia. Tem 30... Tem que chegar a 60 pontos. Isso. 60 pontos é a média para Libertadores hoje. O Inter tem que fazer... É o equilíbrio que não se acha até agora. O Inter tem que fazer 25 em 30. 25 em 30. Isso aí dá 78%. Não, o Inter não vai para Libertadores. 25 em 30, posso te arredondar? O Inter tem que ganhar 9 dos 10 jogos. Isso. Ou ganhar 8 e empatar 1. Serve. Ganhar 8 e... E aí, o que tu acha? Celdo Pinheiro, pro Inter chegar na Libertadores, a campanha seria 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E aí? De agora em diante. A ideia de vocês parece que é pregar uma realidade. A minha é matemática. Tá bom. O futuro é realidade. Como é que nós vamos saber o futuro se nós somos... O Inter vai ganhar 8 jogos. O futuro é projeção. O Inter tem 10 jogos. Projeção matemática. Exato. O Inter tem 10 jogos para terminar o campeonato. Tu acredita que o Inter vai ganhar 8? Olha o caminho do Inter. O Abel ganhou 11, não foi? O Abel não... 11 de 10, sabe? O Inter vai ganhar 11 de 10. Não sei, não sou Deus. Mas aí, é que nesse... Não sei, eu não Viu sou como ele Deus. não ouve? Viu como ele não ouve? É que nesse meio tempo tem tem Fluminense, Palmeiras e Bragantino. Tem Palmeiras, Fluminense e Bragantino.
O Internacional vai enfrentar esses 3. A provocação do Tudo Zé, como óbvio, é que a gente tá cara. brincando de ler o futuro? Ninguém tá brincando de fazer isso, Zé, que tem uma coisa É o que tu tá chamada fazendo. projeção O otimismo. matemática. E a Não projeção deixa de ser uma matemática projeção aponta. futura. Nesse momento, o Grêmio é o 6º colocado. Por que o Grêmio? Porque o Grêmio é o rodapé do G6, tá? 52%. 52% de 114 pontos possíveis dá 59 e uns quebrados. Como a pontuação ela é exata, 60. Para o Inter chegar a 60 pontos, ele tem 35. Ele precisa de 25. O que nós estamos dizendo é, um time que fez 35 pontos em 28 jogos terá de fazer 25 pontos em 10. É possível? Matematicamente é. Vamos ao próximo passo. Como isso é possível? 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A campanha que o Internacional precisa, caso seja G6, é 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Caso seja G8, que é o Fortaleza nesse momento, aí cai para 50%. Baixaria para... Vamos fazer o cálculo junto aqui. Qual é o aproveitamento do Fortaleza? É de 50%. É que ele tá dizendo o Fortaleza. 57. 57 pontos seria a pontuação que o Inter precisa. Como você tem aqui 22. 35, 22. 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 7 vitórias, 1 empate. Então, assim, ó. 7 vitórias. Pode ser 7 vitórias e 22, vai 22, tá certo? 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Ou seja, na melhor das hipóteses, que é o G6 virar um G8, o Inter precisaria daqui para frente de 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É uma conta muito bem feita por ti, parabéns. E eu não tenho essa capacidade de rapidamente chegar a esses números, mas o meu raciocínio, respeitando as divergências, é no sentido que eu vejo o Inter num elevador subindo e vejo outros times num elevador baixando. Eu também Eu não vejo, sei Zé. se vai Eu classificar para Só que eu Libertadores, acho que é tarde demais. mas eu tenho uma Isso, convicção que ele vai continuar sumindo. Não, eu também tenho a mesma convicção que tu. Acho que o Inter de agora em diante melhora. Acho que finalmente chega a hora de virar a chave, que nós falamos 30 vezes no campeonato, agora parece que finalmente vai virar. O que eu acho, e eu não Porque vou só tem dourar isso a também, pílula né? pro torcedor. Vira porque Eu só não tem vou isso pra se dourar a preocupar. pílula pro torcedor. O que eu acho é que a reação é tarde demais. A pontuação É. não dá, é muito distante a Libertadores, não tem problema nenhum terminar bem o campeonato. Eu acho que o Inter vai terminar bem também, acho que sobe. A questão é, não é bem difícil subir ao ponto de ganhar uma vaga para Libertadores, porque a diferença é muito grande de pontuação. O Inter vai ter que entrar numa sequência de vitórias e praticamente não errar. E fora de casa, Zé, o Inter não joga bem. Empate com o Vasco. Por exemplo, contra o Bahia, que tu não viu o jogo, por que o Inter não ganhou 3 pontos? Se o Inter já não conseguiu de cara emendar a sequência contra o Bahia, faz menos de uma semana o jogo, faz 5 dias. E aí? Como é que tu explica isso? Guimarães, vou tentar. E tem uma data FIFA no meio, só para te lembrar também, tá? Com os desfalques, Não vai né? jogar sempre com os titulares. Vou tentar reencetar a minha linha de raciocínio. Torcedor colorado. Zé Aldo é o narrador, Zé Aldo é o otimista. Não dá bola para esses racionalistas, para esses caras que têm essa mania de fazer cálculos matemáticos frios. Acredite no seu time. Aí quando o Zé Aldo Vá- puxar o Tristão Garcia na 35ª rodada, eu vou lembrar desse áudio. Eu vou lembrar desse áudio. Vou lembrar Estão desse sendo áudio. deselegantes agora. Não estão me deixando falar. Vá Tu ao, interrompeu o Orestes também, Ah, Zé? tu gosta Vá- de picareta e não gosta da gente. vá ao Beira-Rio. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu falo. Vá. claramente. Eu gosto da massa colorada. Vá Estelionatário. ao Beira-Rio, torcedor colorado. Vá ao Beira-Rio, torcedor colorado. Não dê ouvidos para quem está com este discurso derrotado. Não, mas tem Ninguém Acre- tá com discurso derrotado, Zé. De que novo, tu tá mais um tentando que não me levar deixa falar, torcedor colorado. Acredite, Tá criando uma acredito fantasia no ar aqui, Zé acredite Aldo. no seu clube. Como Uma Zé, fantasia. como Zé Aldo dizia, tem 9 fatores positivos no time do Inter. Ele vai ganhar da equipe do River. E botou Acredite- 75% de chance pro River passar. Acredite, torcedor colorado. Acredito que nos meus 25%. isso pode acontecer. Que pode dar vaga de Libertadores numa excepcionalidade, sim. As grandes conquistas são em momentos de excepcionalidade. Não fique apegado a esse sentimento derrotista, catastrofista, desanimado, descrente dos racionalistas. Seja apenas torcedor apaixonado. Vá ao Beira-Rio, lote o estádio, leve o Inter para o lugar que ele tem que estar. É só isso que eu quero dizer pro O torcedor. Zé Aldo foi deselegante, interrompeu o Orestes. Por favor, Orestes, fale, por gentileza. O Zé Aldo se interrompeu. Tudo isso Desculpe, vai meu por água padrinho. abaixo, quarta-feira, sem empatar com o Vasco, já começa tudo de novo. Tá bom? Tá bom? Acabou. Terminou com o teu Ah, recado. é. Acabei com o meu Parece. afilhado.